que a gente tem que entender que o valor de um peixe, que a gente tem que entender é o seguinte: qual o valor de um peixe, né? Aí eu vi aquele comparativo do professor Paulo, onde tinha um beta e tinha uma tilápia. Para mim, o valor de um peixe, ele está vivo. Então, um peixe vivo, para mim, ele tem um valor diferente. Então, peixe morto, para mim, é comida. É igual qualquer outra comida que eu vou comer. Então, o valor, para mim, é o valor de ir no mercado e comprar. O peixe, para mim, tem valor se ele está vivo. Então, qualquer peixe, não importa. Então, Paulo, você só gosta de jumbo? Não, já criei tudo que você falar aí, eu já criei, menos camarão. Paulo, posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que você se sente, já que seus peixes são maiores que você? Olha, os meus peixes sendo quase do meu tamanho, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade, me sinto confortável para manusear eles. Agora, é mais importante... Você já foi confundido com um alimento vivo lá? Ainda não fui confundido, ainda não passei por esse tipo de coisa, mas já levei várias mordidas já que já me fizeram... Quer levar esse peixe royal? Não, eu não vou levar esse rapaz ali se deitar. Pessoal, olha, por gentileza, vocês estão vendo esse menino deitado aqui? Outra coisa, vocês façam um favor, dá uma salva de palmas pra esse menino aqui, que esse menino é a figura, vocês não sabem como ele é querido no Brasil, tá? Vocês não sabem, ou se sabem, não estão dando o devido valor à figura que vocês têm no cenário nacional do aquarismo. A gente já fez resenha na loja lá no Rio de Janeiro com um monte de gente vendo o vídeo desse cara aqui rindo de chorar. Se não, se procura ele no YouTube. Mas olha só, às vezes tem coisa que é proibido para menores, que ele fala, não dá para botar para criança ver não. O negócio de cueca e tal, não vê não, que até fica traumatizante, dependendo. Mas voltando ao pet fish, assim, o que contagia as pessoas é quebrar um paradigma de que o peixe não é um simples ornamento, né? Porque, assim, é lógico que a gente valoriza, tanto que tinha um início que muita gente não entendia quando a gente estava querendo explicar o que era aquarismo jumbo, então eles queriam fazer rivalidade, né? Ele falava assim, você cria plantado? Não gosto, porque cria planta não é igual para mim, não é aquarista. Você cria beta? Não, beta é pequeno, não existe rivalidade. É aquarismo só. Existem maneiras de você fazer o tratamento do aquarismo. O cara que trabalha com aquário plantado, para mim é um cara fantástico, ele tem que ter talentos absurdos para montar um hardscape. Agora, o cara que monta um aquário de jumbos, para ele dar certo, não pode ser de orelhada. Então, para montar um aquário de jumbo, quando a gente explicou aqui para montar uma fauna, ele teve que fazer um estudo violento para poder montar, ele teve que fazer um manejo, um investimento muito grande, e muitas vezes dá erros assim absurdos, de perder peixes que são caríssimos. Você compra um peixe, manejou errado, o peixe vai morrer. Isso aí não tem como. Felipe, vamos lá, próximo aí, por favor. Isso aí são exemplos de pet fish, né? Pode passar. Isso daí que foi o que a gente exibiu. Tá, lotação comunitária. Foi mais ou menos o que a gente falou também, da divisão da fauna e montagem do aquário. Pode passar isso daí também. Jumbos compatíveis. Isso daí foi uma montagem que eu fiz, tá? Que já não é mais essa. Então, é uma montagem de aquário minha, que eu procurei justamente aquilo que eu falei para vocês. Tem duas arraias grandes de fundo aí, duas Henley, e tinha uma Strix, tá? Os peixes facas, tucunarés. Pode passar, por favor. Isso daí é a montagem do aquário do amigo nosso lá do Rio de Janeiro, tá? Davi Guimarães. O cara é fascinado e entende muito, tanto de arraia quanto de Aruanã. Tem alguns apaixonados aí pelas arraias que ele tem. Ele tem, aí na foto são 3 Leopolds, tá? E tem uma Motoro Marble ali, tá? Juvenil ainda. Essa foto aí por baixo tem uns 30 mil em peixe. Tem uns 30 mil só. Faltando Aruanã, são 7, tá? E só, ali tem uma prata albina, uma prata comum, uma asiática, as outras são asiáticas também, tá? Mas na foto tem uns 30 mil. Pode passar aí, por favor. Isso daí é um aquário do Matheus Bate, tá? Do amigo nosso que a gente citou no começo. Tem alguns monstros aí, tá? Compatíveis. E entre esses monstros, o substrato dele, o fundo dele, é composto por polipteros em Licheri, tá? Ele tem uma lotação de datinoides nesse aquário. São 9 datinoides que ele tem aí. Um GG, um gurame gigante red tail, tá? Tem aquela aruanã ali feia, né? Aquela aruanã asiática feia ali, que o padrão dela é fantástico. E tem outro bichinho ali no meio escondido também. Tem mais um albino ali no fundo. Quer dizer, só tem peixe top.
tá? E é uma montagem fantástica, que inclusive também essa montagem aí já foi exposta em vários lugares no exterior com citação do nome dele. Paulo. Só antes de passar, só uma pergunta. Sim. O Snake Head. Sim. É o peixe cobra. Exatamente. É, cabeça de cobra. É aquele bonito ali mesmo. É aquele mesmo. Por isso que eu não falei o nome, entendeu? Aquele dali é um Chana Lucius. Assim, há alguns anos atrás, eles estavam sendo vendidos normalmente aqui no Brasil. E são lindos, mas na verdade eles são peixes que eles são extremamente perigosos. Então assim, eu me considero um cara que falo pelo aquarismo jumbo aonde eu vou. Então aonde eu puder falar sobre que não deve ser permitida a venda do snakehead no Brasil, eu vou bater profundo que não deve ser vendido. Por quê? Porque ele é um peixe que ele se reproduz até na lama. Até na lama ele vai se reproduzir. Respirar atmosférico. E é extremamente predador. Agora, com a quantidade de espécies da família Chanidae, que é a família do Chana, ela é absurda. E existem espécies que não oferecem o menor risco. Porém, quem se habilita a fazer esse estudo que vai nos permitir ter essas espécies que oferecem menor risco? Então, sinceramente, aqui no Brasil, enquanto a coisa não for evoluída, eu espero que em alguns anos vai evoluir, eu prefiro que para essa espécie se diga não. Não deve ser comercializado. O Chana no Brasil, o snakehead, não deve ser comercializado. Agora, tem pessoas e aquaristas que tem peixe como o dele aí, que tem 10 anos, 12 anos, porque os peixes têm uma longevidade muito grande. Então são peixes que ele vende antes da proibição, que a volta e meia alguém que tem está se desfazendo, mas não são suficientemente impactantes que possam alguém falar, vou botar num tanque, vou fazer manejo para reproduzir. Não vai rolar, então é uma coisa que não oferece risco para nós, né? Algumas... Sim, algumas aquarista nunca vai. Algumas poucas pessoas que a gente conhece já possuem ele há muito tempo. Quem tem pouco, não desfaz e normalmente só desfaz para alguma pessoa conhecida, tá? Só que é muito difícil para poder controlar isso a nível nacional, né? Se isso cai na natureza, pode causar um estrago grande. Já era. Próximo aí, por favor. Quer falar, Paulo? Flexibilidade do jumbista, só a gente tem que entender o seguinte, que tudo tem um momento para você fazer. Quem compra um aquário de jumbos faz a fauna em cima de um peixe. Como assim faz a fauna em cima de um peixe? Mas, Paulo, você falou que tem meia água, fundo e superfície. Ok, mas você escolhe um peixe que é o seu xodó. E que se você monta a fauna em cima daquele peixe, qualquer outro peixe que não consiga sociabilizar com aquele peixe, ele vai ser sacado do aquário. Ontem eu estive na casa do Everson, não foi? E foi muito bem recebido. Mas o Everson é o maior enganador que tem. Porque o Everson ele não é nada jumbista. A gente chegou lá na casa dele, a mãe dele acabou com a moral do cara. A mãe do cara chegou lá e falou para mim, olha só, Paulo, quem cuida dos peixes aqui sou eu. E vai ter um TV Aquarismo Jumbo, podem ver no YouTube, daqui a pouco a gente vai estar publicando, que a mãe dele desmascarou ele. Mas voltando ao assunto, no aquário dele tem um peixe que eu bati o olho e falei, esse peixe não está legal na tua fauna. Por quê? A fauna dele é maravilhosa, os peixes são, assim, eu me impressionei com os peixes dele, a qualidade, mas tem um peixe que está perturbando todos os peixes. Ele tem um jacundá do Rio Xingu e o animal está ali e tal. Então, assim, tem duas coisas. Uma, briga ou predação? Ele não está predando ninguém. Porque você tem que entender se o peixe está com um comportamento de predar ou de brigar. Ele está com um comportamento territorial. Ele é um peixe que ele precisa de uma toca. Seu aquário não tem uma toca. Então ele fica ali perdido no meio daquela galera. O que ele faz? Vou meter a pancada em todo mundo. É mais ou menos assim. Porque ele não está com um território definido. Seu aquário tem um determinado tipo de lotação. Se você tirar ele, você vai tirar um problema. Mas aí eu pergunto, como é que o cara vai querer tirar um peixe que ele gosta? Então é isso que a gente chama de flexibilidade do jumbista. Ele tem que saber a hora que tem que mexer no aquário. Porque senão ele vai dar um fim em toda a montagem. Você não pode insistir. Porque o animal ele não pediu para estar ali. Ele não estava lá e falou assim, me bota lá naquele aquário junto com um peixe que é lá do outro lado do mundo. Não, você vai compatibilizar espécies que são de um continente e de outro continente. Que tem um pH e que tem um outro pH. E isso é um desafio absurdo, você misturar, fazer essa mistura toda dentro de um aquário. Pode falar. Ah, tá, você levantou a mão, pensei que você ia falar alguma coisa. Passou aqui?
Bom, esse daí é o juvenal. Opa, esse aqui é o juvenal. Juvenal é um peixe que ajudou muito a popularizar a aroanã no Brasil. Por quê? Muita gente via a aroanã como algo distante. Então esse peixe ficou comigo aí até os 8 anos de idade. E assim, o peixe que eu interagia, falava, conversava, tudo que eu fiz nos meus tanques, eu fazia em torno do juvenal. Então todas as montagens, você vê que tem ali uma cachorra, você tem um papagaio, você tem um tucunaré borboleta ali, aqui você tem a cauda de um pangaço, mas tudo girava em torno dele. Ok. Marcela, pode passar aí um pouquinho. Ok. Administração de conflitos. A gente já deu uma passão legal sobre administrar conflitos no aquário de jumbos, mas a primeira coisa, alimentar os seus peixes. Então, assim, manter o peixe bem alimentado no aquário de jumbos é tudo. A gente teve a oportunidade de estar no Aquarrio, assim, o Aquarrio vai inaugurar ainda em novembro, e lá a gente estava conversando sobre manejo e hábitos alimentares. Então, cada biólogo que está lá no Aquarrio tem um tipo de função e já tem um tipo de adestramento quase para alimentar todas aquelas diversas espécies que estão dentro do aquário, porque cada uma tem um comportamento alimentar. No seu aquário em casa, você também precisa respeitar. Você tem peixe que quer comer na superfície, peixe que quer comer na meia água, peixe que come só alimento vivo, peixe que come só proteína morta. Então você precisa entender isso para ajudar você a diminuir os conflitos e manter o peixe bem alimentado. Quando você for montar um aquário, nunca solta um peixe só, solta sempre mais de um. Isso aí eu aprendi e trouxe para o Jumbo, aprendi quando criava ciclídeo africano, viu? Também criava ciclídeo africano, tá? Sacar o peixe hostil, não pode ter pena, você tem que tirar ele rápido. Trocar tocas de lugar se você tem um aquário, isso é básico no aquarismo, né? A gente sabe que começa a dar muito problema, dá uma mexida, troca as tocas, o comportamento vai mudar. Aquele dominante no aquário, ele vai mudar a dominância dele. E apagar a luz do aquário ao soltar os peixes. Pode passar o slide, que o nosso tempo ficou corrido. Senão daqui a pouco a gente está aqui, abre aqui o Homem de Ferro, aqui, o pessoal entrando no cinema, vai ficar complicado. Administração de conflitos, escolha dos peixes, a gente tem que sempre buscar equilíbrios entre machos e fêmeas. Isso, para quem cria jumbo, é muito complicado, porque tem peixes que você simplesmente não consegue sexar. Então, assim, a sexagem de uma aroanã é muito complexa. Então, assim, ali muitas vezes você erra. Você só vai conseguir, às vezes, por DNA. Então, o que a gente faz? Quer botar mais de uma aroanã no aquário? O conselho não pode botar 2. Você pode botar 3, 5, 6, mas 2 não pode. 2 é muito difícil. Sempre que você bota 2, você tem a possibilidade de, a médio e longo prazo, dar problema e você vai ter que sacar uma das aroanãs. Botou 3 aroanãs, não tem errada. Normalmente você dá certo. Equilíbrio entre peixes maiores e peixes menores, assim, a gente precisa sempre buscar esse tipo de equilíbrio. E usar o peixe papagaio. Todo mundo aqui conhece o peixe papagaio? Todo mundo aqui conhece? O peixe papagaio é o peixe que não pode faltar em uma montagem de jumbos, mesmo que ele não vá ficar nessa montagem, porque ele ajuda a compatibilizar as outras espécies. Por quê? Ele é quase um peixe pastor. Como assim um peixe pastor? Quem já viu esse tipo de comportamento de um peixe papagaio? Tem 2 peixes no seu aquário, os peixes estão brigando, o papagaio sai lá de onde ele está e se mete na briga também. Ele fica um terceiro peixe na briga e de repente ele sai. Ele é praticamente um pastor de outros peixes. Ele se mete em qualquer briga que tem no aquário, ele é tipo um folgadão. E o legal é que determinados papagaios, principalmente os que não são King Kong, que são os que fecham a boca, eles vão tentar atacar o outro peixe, mas eles não conseguem morder. Porque a boca dele tem um tipo de deformação que não deixa ela fechar. Então o que acontece? Ele não vai machucar o outro peixe. Então você consegue fazer com que ele, mesmo brigando, não faça nada. E depois, se ele não for fazer parte da sua montagem, você vai sacar ele e vai deixar os outros peixes já sociabilizados. Pode passar? Felipe. Galera. Pegando carona nisso daí que ele falou, tá? Só para concluir. Tudo para dar certo no seu aquário. Você fez isso tudo que a gente falou. Vou desconstruir o que a gente falou agora. Vocês vão querer me matar, mas tudo bem. Filtragem eficiente, boa alimentação, boa estratégia de soltura, administração de conflitos, tem 100% de chance de dar certo. Passa o próximo slide aí. Deu errado. Olha lá o pangaço do Paulo Sérgio lá sem olho, ó. Protopteros pegou ele, tá? Instinto de predação do animal, não teve jeito, tá bom? Mas isso acontece. Tá lá no meu aquário, ele é assim, tá lá desse jeito, piadinha, sem um olho. Passa o próximo aí pra gente ver. Aí, ó, escolhas inconsistentes, vamos lá. Aí
Tudo ao contrário. Filtragem ineficiente, alimentação inadequada. Isso daí não precisa ser todos os aspectos, não. Algum desses também, tá? Pode ter algum desses aspectos aí que vai contribuir para dar errado. Passa aí o próximo slide que eu vou mostrar. Olha lá, o aquário do Paulo Sérgio. Aí vocês vão falar assim para mim, pô, esse aquário lindo aí, você está falando que ia dar errado? Quem trabalha com jumbo, quem tem jumbo e administra isso daí diariamente, ele tinha uma lotação ali de 12 arraias no aquário. Ele tinha uma produção de amônia ali que era uma coisa absurda. Não só amônia, nitrito, nitrato. E outras substâncias também. Ele tinha um pangaço raifim ali, ó, que é um peixe também extremamente agressivo e predador. E tava ali, ó, tudo bonito, funcionando. Tá? Por quê? Porque ele sabia observar o aquário dele e entender o comportamento dos animais. Não só isso, e tempo para se dedicar àquela montagem. Porque aquele é um aquário que você não pode piscar. Se você piscasse numa montagem daquela dali, ela falhava. O que essa montagem serviu para a gente fazer? Lá na loja eu identifiquei que o cara comprava uma raia e aí ele falava, pô, queria outra. Pô, mas não dá para botar 2 arraias no aquário. Assim o cara fala, não dá para botar 2. Ah, não dá para botar 2? Então tá bom, beleza. Fui lá e botei 15. É quebrar o paradigma. Se alguém te diz que não dá para fazer uma coisa, mas ela não tem nenhum embasamento de que alguém já comprovou que não dá para fazer, pô, nós estamos aqui porque alguém experimentou. Então a gente precisa experimentar. A gente foi lá, experimentou e viu que dá certo. Depois disso, todas as montagens de arraia no Brasil, você vê 3, 4, 5 arraias e o povo no maior conforto. A minha montagem hoje não tem mais essa quantidade de arraia. Por quê? Eu não falei que precisa de tempo? Ok, tu viu um garotinho lá mexendo num... Pois é, meu tempo está todo nele hoje. Não dá mais para ter aquele tipo de montagem. Então, assim, é uma montagem que tinha tudo para dar errado. E ela deu... Foi a melhor montagem que eu já fiz até hoje e deu totalmente certo, ok? Vamos lá, o próximo, por favor. Galera, para poder concluir aí... Para todos nós, hein? Tá, isso daí serve para todos nós, tá? Todos nós aquaristas, tá? São alguns valores ali, ó. Respeito aos animais, senso de responsabilidade, dedicação incondicional. Se você não tem tempo para cuidar, então pense no animal e não faça isso, porque acaba sendo uma crueldade com o animal. Estudo permanente, todo aquarista, ele próprio falou, nosso amigo lá, o criador de Guppy, qual é o seu nome mesmo, cara? Você? Isso? Gabriel? Isso, então, Gabriel se formou em medicina veterinária e ele falou aqui que ele aprendeu o manejo, aprendeu tudo fora da universidade. Então, isso daí serve para todo aquarista. Estude, procure informação, converse com as pessoas, troque sempre informação. E a socialização, o desenvolvimento de laços de amizade é o mais importante. Nós estamos aqui hoje por isso, tá? É pelo hobby. Esse monte de pessoa aqui, uma sala de cinema cheia, todo mundo está aqui em prol do hobby, em prol de trocar informação. E isso é o mais importante, tá, galera? Eu quero deixar isso daí para vocês. Aprendi muita coisa com os amigos do Aquarismo Jumbo, com o Paulo Sérgio. Hoje eu estou aqui com essa oportunidade por causa desses valores aí. Ó. O mais importante para a gente pregar no nosso hobby é isso daí. Pessoal, olha só, falar de sociabilização e para quem gosta de mídia social, para quem divulga, que nem a gente divulga, é falar o seguinte: o primeiro valor é que se o hobby é algo que é lazer e que é para te trazer prazer, quando começa a dar dor de cabeça, já afasta as pessoas. Então se afastem de qualquer coisa que esteja fazendo isso e cultivem na sua região, onde você está, os encontros, as palestras, os eventos, porque qualquer pessoa que tem acesso a um aquário e a 5 centímetros de informação sobre o aquarismo, ela monta um aquário. Porque ter um aquário é muito fácil mesmo. Pode passar mais um aqui, por favor? Pessoal, agora a gente tem um convite para fazer para vocês. A gente pode estar em primeira mão no Aquário do Rio e a gente passou por muita coisa agora e uma das coisas é sobre a nossa amizade, Rio de Janeiro e Nordeste, e a gente tem um convite